açúcar, café, ouro, o produto que você escolher. Toda a riqueza do Brasil foi produzida por escravizados durante quase 400 anos. A gente foi o país com o maior número de escravos no mundo. Foram 5 milhões de pessoas, 12 vezes a mais do que os Estados Unidos. O Brasil foi, ainda, o último país a acabar com a escravidão no mundo. Isso só aconteceu em 1888. Essas e muitas outras histórias estão em Projeto Querino, do jornalista mineiro Tiago Rogero. Ele fez um podcast em 2022 que ganhou o prêmio Vladimir Herzog. O subtítulo do livro é Um Olhar Afrocentrado sobre a História do Brasil. Mas o que quer dizer isso? O Tiago Rogero explica pra gente. Vai mostrar, durante os principais momentos da história do Brasil, qual foi a participação das pessoas negras nesse processo de formação do Brasil e também entender como que um país com tanto potencial, e que ainda hoje tem tanto potencial, né, tanta riqueza, ele acabou tendo tantas injustiças, né, se tornou um país tão injusto, com tanta gente ainda, por exemplo, passando fome e trabalhando em empregos de remuneração muito ruim ou em condições que até se assemelham a condições da escravidão, né, que é a chamada escravidão moderna. O nome do livro, Projeto Querino, é uma homenagem a um homem que foi um dos primeiros a reconhecer a contribuição dos negros para a riqueza econômica e cultural do Brasil. A gente quis fazer uma homenagem a um intelectual que nasceu na Bahia em 1851, que chama Manuel Raimundo Querino. Ele nasceu em 1851, que era um período em que no Brasil ainda era legal a escravidão, né? Ele era um homem negro, mas ele nasceu livre, porque os pais dele eram livres, e a escravidão no Brasil era assim: se a mãe fosse escravizada, o filho, a filha eram automaticamente escravizados. Se a mãe fosse livre, o filho e a filha seriam automaticamente livres. Ele nasce livre, ele tem a chance de estudar, o que era algo extremamente raro para a população em geral, mas sobretudo para as pessoas negras, porque havia até leis que proibiam pessoas negras de frequentar escolas nessa época, mas ele pôde estudar, ele se tornou jornalista, ele se tornou professor de desenho, ele chegou a servir na Guerra do Paraguai, ele se tornou o primeiro intelectual brasileiro a incluir as pessoas negras no processo de formação do Brasil. Tem até um livro de história do período da escravidão que ele simboliza muito como que as pessoas negras e as indígenas costumavam ser tratadas na nossa história. É um livro que mostra um homem branco com a roupa toda pomposa, assim, né, simbolizando o português, e aos pés dele, deitados, estão um homem negro que praticamente está só com um farrapo, assim, em volta da cintura, e um indígena também deitado no chão. Então mostra muito como as pessoas indígenas e negras eram tratadas na nossa história, que é como se fossem meros adereços, né? E o Manuel Querino é o primeiro a falar: não, as pessoas negras foram não só partícipes dessa história, como elas foram protagonistas. A defesa da escravidão uniu o país, e não existe Brasil sem a história dos escravizados. Só que a história não era contada desse jeito nos livros de escola. O Brasil não queria abolir a escravidão. As classes políticas, os deputados, senadores, eles não queriam abolir a escravidão. A família real, inclusive, não queria abolir a escravidão. Eles só tomam essa decisão porque não tinha outra forma. O Brasil estava em ebulição, várias fugas, por exemplo, nas fazendas, as muitas fazendas que ainda tinham muitos escravizados. E quando isso acontece e essas pessoas finalmente são libertadas, são descendentes de pessoas que foram ilegalmente escravizadas. Então, olha o nível de sacanagem mesmo da coisa. E depois que isso acontece, não há nenhuma política de reparação para essas pessoas que foram libertadas, ou mesmo para as pessoas que já tinham se libertado antes, mas que eram totalmente excluídas de tudo que havia na sociedade que poderia ser gerado de volta para elas, né, pela riqueza que elas produziam, assim. Então é por isso e por outros motivos que a gente vai chegar a um racismo ainda latente hoje, a uma falta de oportunidade ainda latente hoje, né? Basta ver que todos os indicadores socioeconômicos as pessoas negras estão na base, absolutamente todos, de saúde, de habitação, socioeconômico, enfim, de salário. Outra história que está no Projeto Querino é a do advogado negro Luiz Gama, que conseguiu libertar centenas de pessoas escravizadas. A trajetória mais incrível que uma pessoa pode ter, que é a do Luiz Gama, que foi um jornalista, um advogado. Ele nasce livre na Bahia, no começo do século XIX, filho de uma mãe negra, uma mulher negra livre, e a mãe dele é tirada da Bahia, e em algum momento ele é escravizado pelo próprio pai, ele é vendido pelo próprio pai, que, ao que se
pelo que se tem de informação, era um homem branco. Ele vende o Luiz Gama ainda criança, aí o Luiz Gama é mandado para São Paulo. Em São Paulo ele fica anos trabalhando numa pensão em que ele tem contato com um advogado e ele aprende por conta própria o direito, assim. E aí ele descobre que ele não poderia estar sendo escravizado. E ele começa... Primeiro ele consegue a própria libertação e depois ele começa a advogar pela libertação de outras pessoas negras que também estavam sendo mantidas de forma ilegal, escravizadas. E nisso ele consegue a libertação de centenas de pessoas. E eu não aprendi isso na escola. E como seria importante aprender esses exemplos, né? E como esse exemplo do Luiz Gama, que também foi escritor, tem muitos textos dele que felizmente hoje estão à disposição, tem outros exemplos que a gente procura trazer no Projeto Quiri. O livro mostra que a população negra era impedida de estudar por lei e não recebeu nada quando acaba a escravidão. Enquanto isso, o imigrante europeu teve terras e incentivo para trabalhar no Brasil. Era uma tentativa do governo para deixar a população mais branca. Olha o tamanho do Brasil, imagina como era o Brasil naquela época, como as terras estavam ainda menos ocupadas naquela época. Poderia ter havido, por exemplo, um planejamento para entregar terra para as pessoas negras que acabaram de ser libertadas produzirem, mas não, a lei da abolição ela não diz nada. E na mesma época eram dadas condições especiais de compra de terra para imigrantes europeus, condições especiais, né, políticas afirmativas foram cedidas para que eles pudessem prosperar aqui. Por quê? Porque era o interesse do Estado brasileiro que o Brasil se tornasse uma sociedade inteiramente branca, o que a gente sabe que não aconteceu. É por isso que a gente chega ao ponto de ter um país hoje com tanta dificuldade. Por exemplo, as próprias políticas de ação afirmativa, né, as leis de cotas, um esforço que a gente faz tanto no podcast quanto no livro é mostrar a quantidade de lei que houve no Brasil para impedir que as pessoas negras tivessem acesso à educação. Em diversos momentos, que se mudasse do trabalho escravo para uma industrialização. A gente tinha exemplos disso, mas as elites precisavam manter o sistema escravista. Confira a matéria completa sobre o livro e a entrevista com Thiago Rogero em itatiaia.com.br.